Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 25 de junho, terça-feira. Estamos lendo aqui Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. São palavras de Jesus em resposta a um episódio, ocasião em que Tiago e João, eles são irmãos, né? Filhos de Zebedeu, apelidados por Jesus de filhos do trovão. Eles foram falar com Jesus, pedir, na verdade, algo a Jesus. Eles queriam se assentar, um à direita e outro à esquerda de Jesus, na concepção política de um reino vindouro. Eles dizem aqui na tua glória. Eu não sei se eles têm a ciência do que vem a ser a glória de Deus no sentido do estado eterno, mas o que eles estão pedindo aqui é preeminência. O que eles estão pedindo aqui é um lugar de destaque, é um lugar de autoridade, de poder sobre outros. E Jesus é todo poder, né? Mais tarde, o próprio Jesus declara que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Jesus é o Shaddai, né? Jesus é o Todo-Poderoso. Pedir para Jesus foi até sábio, porque se tem alguém que poderia dar poder a quem quer que seja, era Jesus. Mas quando Jesus responde essa questão, você vê que Jesus não está preocupado com esses posicionamentos. Ele é exaltado, ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, mas na sua familiaridade com os seres humanos, ele não veio assim. Antes, nascido em manjedoura, criado em Nazaré, né? Tudo com o pé na humildade. Jesus não tem um discurso contundente de gritaria, porque está escrito que ele não fazia isso. Ele é o Todo-Poderoso que tem um toque suave, que só foi ríspido, contundente com os religiosos, mas era cheio de docilidades e, e nunca quis estar neste lugar, mesmo estando eternamente. Mesmo sendo Deus encarnado, Jesus quis ensinar uma outra coisa. Bom, Jesus responde fazendo uma pergunta, responde com uma pergunta. Escuta, vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com batismo com que estou sendo batizado? Do que Jesus está falando? Beber o cálice e mergulhar numa outra realidade, ele está falando do sofrimento, do martírio, né? Da perseguição, de tudo que ele ia sofrer na pele. Ele disse: vocês podem. Aí eles acho que não sabiam direito, mas responderam: podemos. E Jesus replicou: de fato vocês vão beber, ou seja, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser martirizados, vocês vão mergulhar nessas águas de perseguição, de sofrimento por causa do reino de Deus. Agora, se assentar à minha direita, à minha esquerda, Jesus responde: isso é com Deus, né? Esse lugar existe, esse lugar de
de autoridade, esse status, essa governabilidade vai existir, mas está preparado para alguém, e, enfim. Quando os outros discípulos, eu estou aqui, gente, olhando o contexto, ouviram isso e logo, né? Que ousadia querer mandar em nós, querer mandar em todo mundo, querer ter esta ascendência, querer dominar sobre os demais, ficaram indignados. E aí Jesus chama todos eles e lança e faz uma comparação com a política da época. Então ele diz: sabeis que aqueles que são considerados governantes, está falando da política, governantes das nações. O que essa gente faz? Dominam as pessoas. Eu vou ler como está escrito. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí Jesus responde, porque uma coisa é o Estado, outra coisa é a igreja. Uma coisa é o Estado, como funciona a lógica do Estado, da política. Outra coisa é a igreja. Ele diz: contudo, não é assim que ocorre entre vós. Não é assim que ocorre no meio da igreja, entre os cristãos, entre o povo de Deus. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante, ou seja, de que importância estamos falando? De dominação, de querer mandar como um governante domina sobre os seus governados. Quem desejar isso, Jesus está dizendo, quem quiser tornar-se importante nesse sentido, quem quiser fazer isso no meio da igreja, é importante destacar isso, sublinhar isso, deverá ser o servo. Então Jesus inverteu completamente a lógica do mundo, da política do mundo, porque quem quiser dominar politicamente tem que virar o quê? Escravo, servo. Quem ambicionar ser o primeiro, o proeminente, né? O número um, o manda-chuva, o poderoso, né? Quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser o escravo de todos. Aí ele diz: porquanto nem mesmo eu, Jesus poderia falar aqui, nem mesmo eu que sou Deus, nem mesmo eu que sou o Todo-Poderoso, perdão, nem mesmo eu, e o apelido que Jesus, né, colocou nele próprio é Filho do Homem, nem mesmo para se identificar com a humanidade, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Eu não vim para dominar politicamente. Eu não vim para ser aclamado pelo povo, para receber aplauso do povo, para resolver problemas políticos do povo. E nem estar nesse lugar de exercer autoridade sobre o povo no sentido político. Não, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Nota, não diz de todos, mas diz muitos. Por que isso? Porque nem todos serão salvos, porque nem todos creem, né, no Evangelho. Mas o Filho do Homem veio com uma missão, submetido a uma missão de Deus. O Filho do Homem vem no mundo organizado politicamente, veio para dominar o mundo no sentido da pregação do Evangelho, veio trazer uma espada, porque por causa do Evangelho tem muitos conflitos em todos os lugares, veio acender um fogo, né? Uma chama evangelística, veio trazer uma mensagem que é
a partir inclusive desses próprios discípulos, foi replicada pelo poder do Espírito Santo. Então, é essa preocupação de Jesus, dominar corações pelo evangelho da paz, pelo evangelho pacificador, pelo evangelho que diz que a gente tem o perdão dos nossos pecados quando cremos na obra do evangelho. E Osmar, e como é que fica essa questão hoje? Hoje, e eu vou falar uma coisa aqui, que eu estou falando agora no final, até porque não tenho o objetivo de causar polêmica alguma, que eu não estou aqui para isso. Mas já existe, né, no Brasil, uma chamada teologia da dominação, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não estou falando se Bolsonaro e Michele e o partido, a sua esposa Michele e tal, não estou falando nem bem nem mal, não estou dizendo se fizeram bom ou mau governo, não estou dizendo se eu apoio, se não apoio, se eu voto ou não voto, porque não é isso. O que eu estou dizendo é que faz parte do discurso dele uma teologia da dominação, ou seja, que a igreja tem que exercer domínio sobre o Estado. Osmar, de onde vem isso? Vem lá do Gênesis, porque Deus disse: dominai sobre as criaturas. Só que eles colocaram o Estado como criatura a ser dominada. E, Osmar, significa que o crente não pode estar na política? Pode, para abençoar a política. Agora, dominar, dominar nos que a igreja tem que ocupar esse lugar, não é verdade. Que os crentes têm que dominar o Estado e submeter todo mundo aos às doutrinas ou às crenças, aos fundamentos do Evangelho, não é verdade, porque Jesus não trabalhou assim, percebe? Porque se fosse esse o caminho, Jesus tinha nascido lá no palácio do Herodes. Jesus tinha vindo como se esperava que ele viesse, com um poder político impressionante. E a partir então dos romanos, Jesus faria um império mundial e submeteria tudo a ele. Mas Jesus veio de forma sorrateira, apolítica, de forma, entenda o que eu vou dizer, sem glória nenhuma no sentido político, sem apoio de nada nem de ninguém. Aliás, não fez parte de patota nenhuma, nem dos saduceus, nem dos fariseus, nem dos herodianos, dos essênios, mas antes foi só, né? Chamou os discípulos e fez o seu trabalho desta maneira completamente solitária, fora da política, sem exercer nenhuma teologia de dominação. E aí, Osmar, então você veio para falar mal do Bolsonaro? Não, gente, pelo amor de Deus, eu estou lendo Bíblia. Eu estou dizendo que Jesus não fez isso e que essa ideia de um governo cristão no Brasil pode acontecer? Pode. Mas no nosso meio, o mais importante é a gente pensar, no nosso meio, quem quiser dominar, quem quiser exercer autoridade, sirva. Coração de servo. Sirva a todos, o tempo todo. Deus te abençoe a compreender estas coisas e a gente não pode fechar os olhos para os movimentos que acontecem ao nosso redor, principalmente quando o crente passa a ter uma arrogância de superioridade, de supremacia. Bom,
Não é isso que Jesus quer. O que que Jesus quer? Que sejamos cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho, porque essa é a nossa tarefa. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, ensinado vocês. Esse é o caminhar da igreja. E Osmar, a política, quem é que ajuda a política? A política se resolve. O crente pode abençoar? Pode, mas a igreja não vai dominar. Já temos na história essa mistura que foi danosa. A gente não precisa cometer o mesmo erro de novo, até porque Jesus não fez isso. Deus te abençoe, sejamos todos servos, servos obedientes, servos de Cristo, para servir uns aos outros com toda a simplicidade e humildade. E eu não preciso mandar em ninguém, mas o que eu preciso é servir a todos. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, que o teu nome seja glorificado, o Senhor, que tem todo o poder, toda a autoridade, seja glorificado em todos e em todos os lugares. Oro, ó Deus, para que a tua palavra nos transforme cada dia mais. Oro no nome de Jesus. Amém.